Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. É um prazer em poder estar hoje com os irmãos, compartilhando algo da palavra de Deus. Nessa minha fala, tentarei ser o mais breve possível, tentarei também ser objetivo. Qualquer dúvida, estaremos à disposição no nosso grupo do WhatsApp, para ajudá-lo naquilo que for possível. Prove Deus que Ele venha abrir a nossa mente para compreendermos as verdades da sua palavra. Amém? Como é do conhecimento dos irmãos, estamos participando de uma série de estudos com o tema Princípios Batistas. Evidentemente, fundamentado naquilo que temos como nossa regra de fé e prática, que é as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Sendo assim, meus irmãos, o assunto que iremos compartilhar com os irmãos tem como tema as exigências do discipulado. Portanto, antes de discorrermos a respeito do tema proposto, acredito que seja interessante entendermos melhor e biblicamente o que é discípulo e o que é discipulado. Preliminarmente, os seguidores de Jesus no contexto da igreja primitiva começaram a ser chamados de cristãos. E de uma certa forma, como é do conhecimento de todos, essa expressão perdura até os dias de hoje. É de se ressaltar que esse termo, que estamos tão familiarizados com ele, aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. A ocorrência mais significativa, e portanto a primeira, é o comentário de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, explicando que foi em Antioquia da Síria, uma comunidade internacional, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, conforme está escrito em Atos capítulo 11 e o versículo 26. A segunda vez foi quando Paulo, quando estava sendo julgado e após a sua defesa, diante do rei Agripa, o rei Agripa disse para ele: por pouco me persuades a me fazer cristão, em Atos 26 e 28, talvez um tom de ironia. A terceira vez foi o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição, achou necessário fazer a distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos, isto é, por pertencerem a Cristo, conforme em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16. É interessante sabermos, queridos, que ambas as palavras cristão e discípulo implicam em relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre o aluno e professor, como atesta John Stott no seu livro O Discípulo Radical. Durante os 3 anos de ministério público de Jesus aqui na Terra, os 11, eles foram discípulos antes de serem apóstolos. E como discípulos estavam sob a instrução do seu mestre e senhor, de modo que para os primeiros cristãos o termo discípulo tornou-se basicamente sinônimo de cristão. Pois bem, entendendo isso, surge a pergunta: o que é discípulo? Em resumo, meus queridos, um discípulo é um aluno. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de um professor, de um mestre. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Um discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as palavras e o exemplo desse mestre. Portanto, ser discípulo é estar em um relacionamento, é ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre.
Consequentemente, ser discípulo de Jesus Cristo é ter um relacionamento com Ele, é procurar ser como Jesus. Em outras palavras, seguimos a Cristo para ser como Cristo, porque como seus discípulos pertencemos a Ele. Aprendendo com o apóstolo Paulo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1, quando ele diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Meus irmãos, e em relação ao discipulado, segundo Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, a palavra discipulado tem dois sentidos a saber. Primeiro, um refere-se ao ato de seguir a Jesus, imitar a Cristo, né? E o segundo, que é o outro ato, é o de ajudar alguém a seguir a Jesus, ajudar outros na imitação de Cristo. Sendo assim, podemos dizer que discipulado não tem a ver com um cursinho preparatório para os novos convertidos, ou outra coisa qualquer. Discipulado é uma vida de constante aprendizado nos ensinamentos de Cristo. Todos os seguidores de Jesus são discipulados, né? Sempre estamos aprendendo com Cristo diante da sua palavra. Entendendo isso, surge a pergunta que faz parte do tema proposto de nosso estudo. Quais as exigências do discipulado? Segundo a nossa convenção, as exigências do discipulado, elas se desenvolvem da seguinte forma. Vejamos aqui. O aprendizado cristão inicia-se com a entrega a Cristo como Senhor. Desenvolve-se à proporção que a pessoa tem comunhão com Cristo e obedece aos seus mandamentos. O discípulo aprende a verdade em Cristo, somente por obedecê-la. Essa obediência exige a entrega das ambições e dos propósitos pessoais e a obediência à vontade do Pai. A obediência levou Cristo à cruz e exige de cada discípulo que tome a própria cruz e siga a Cristo. O levar a cruz ou negar-se a si mesmo expressa-se de muitas maneiras na vida do discípulo. Esse procurará primeiro o reino de Deus, sua lealdade suprema será a Cristo, ele será fiel em cumprir o mandamento cristão, sua vida pessoal manifestará autodisciplina, pureza, integridade e amor cristão em todas as relações que tem com os outros. O discipulado é completo. As exigências do discipulado cristão estão baseadas no reconhecimento da soberania de Cristo. Relaciona-se com a vida em um todo e exigem obediência e devoção completas. Pois bem, diante disso, podemos aprender várias lições das mais diversas possíveis. Porém, não querendo ser muito extenso e cansativo com os irmãos, quero propor apenas algumas e tentar ser o mais breve possível. A primeira lição, que é de fundamental importância, é de que devemos entregar-se a Cristo e tê-lo como Senhor. Como diz no enunciado que acabei de ler, o aprendizado cristão inicia-se com a entrega a Cristo como Senhor. Todo discipulado tem que ter em mente isso. Irmãos, entregar-se a Cristo pressupõe que a pessoa esteja sabendo o que realmente está fazendo. Entregar a vida a Jesus não consiste simplesmente em achar bonita a sua mensagem, as suas palavras, o seu modo de ser, achar interessante algum departamento da igreja como organização.
E muito menos consiste em cumprir um ritual qualquer dentro da igreja. Tem muitas implicações. Como bem diz o pastor Jonas Madureira, tem um custo, onde nem todos querem pagar esse custo. E qual é esse custo? Em Lucas 14, 25, 26 e 27, Jesus responde a essa pergunta da seguinte forma à multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que forte. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isto é Jesus falando para a multidão que queria segui-lo, que queria tê-lo como mestre, né? Em suma, meus irmãos, uma das exigências mais significantes é uma entrega total a Jesus Cristo acima de tudo, para que Ele, exclusivamente Ele, seja o Senhor da nossa vida. Você já imaginou Jesus como Senhor da sua vida? Deve-se ressaltar também que quando a Bíblia fala que Jesus é Senhor, deve-se entender que esse termo na Bíblia, e principalmente em relação a Deus, como também a Jesus, né, tem uma conotação muito abrangente. Não é da mesma maneira que geralmente um filho trata seu pai de forma respeitosa. Não, é muito mais do que isso. Ter Jesus como Senhor é saber que Ele tem que exercer o seu senhorio sem restrição alguma. É Ele falar e você obedecer. É reconhecer que Ele é a razão máxima da nossa existência. A Bíblia tem inúmeras provas do senhorio de Jesus Cristo, como por exemplo a declaração do anjo aos pastores em Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, quando o anjo disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa foi a mensagem do anjo, né, em relação ao nascimento de Jesus. Resumindo, meus irmãos, quem não tem Jesus como Senhor deve desisti-lo de tê-lo como Salvador. Vejamos a outra parte do enunciado que encontra nas exigências do discipulado de nossa convenção. Vejamos, a obediência levou a Cristo e exige de cada discípulo que tome a própria cruz e siga a Cristo. O levar à cruz ou negar-se a si mesmo expressa-se de muitas maneiras na vida do discípulo. Este procurará primeiro o reino de Deus, sua lealdade suprema será a Cristo, ele será fiel em cumprir o mandamento cristão, sua vida pessoal manifestará autodisciplina, pureza, integridade e amor cristão em todas as relações que tem com os outros, né? Entre tantas lições, meus irmãos, aprendemos nesse pequeno trecho também a respeito da renúncia. Aprendemos aqui que deve haver uma renúncia para cada pessoa que se predispõe a seguir a Jesus Cristo. O discipulado deve se desapegar de todas as circunstâncias externas dessa vida, seja lá o que for, e ter como primordial em sua vida Jesus Cristo. Ainda Jonas Madureira, no livro O Custo do Discipulado, ele diz: Jesus
tem a supremacia. Ele é o rei a quem devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo à nossa volta. Em Lucas 14:33, a palavra de Deus nos fala: da mesma forma, qualquer de vós, Jesus falando, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Outra lição importantíssima que aprendemos aqui é que devemos dar também testemunho. A conduta aqui na terra do discipulado deve ser parecida com a do seu mestre. Devemos fazer valer, meus irmãos, o termo que é atribuído a nós de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, onde as pessoas possam, de alguma forma, ver em nós a beleza do Cristo refletida, de modo que possamos seguir as instruções do apóstolo Paulo, conforme ele disse em 1 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É assim que nós devemos agir, aprendendo assim nas Escrituras Sagradas. Concluindo, meus irmãos, a última parte do enunciado diz: o discipulado é completo. As exigências do discipulado cristão estão baseadas no reconhecimento da soberania de Cristo. Relaciona-se com a vida em um todo e exige obediência e devoção completa. O que aprendemos aqui? Submissão a Deus. Várias lições aprendemos aqui. Vivemos em uma sociedade onde boa parte das pessoas quer viver uma vida como se Deus não existisse, como se fossem autossuficientes, esquecendo-se que existe um Deus soberano e se estamos vivos, aqui vivo, é por conta de sua misericórdia e porque assim Ele o quer. Então, o discipulado deve fazer diferente do mundo, que andam na contramão. Deve viver uma vida entendendo que Deus é a razão máxima de sua existência, que a sua vida é para a manifestação da glória de Deus, né? Pois Jesus disse em João capítulo 15 e o versículo 1, ele diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos nada, né? Fazendo isso, queridos, conseguiremos obedecê-los e reverenciá-los como o Senhor da nossa vida. Finalizando, outra lição que não podemos esquecer é que nós devemos ter uma vida de devoção a Deus, né? A vida do discipulado deve ser uma vida de dedicação a Deus, buscando ao Senhor sempre. Tomás de Aquino diz que devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Ou seja, toda verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. Entendeu, meus queridos irmãos? Portanto, conforme a Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Deus abençoe os irmãos.